Gostaria de saudar os irmãos, todos os irmãos presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, e também em nome da Igreja Presbiteriana em Marambaia, e do meu pastor, reverendo André. Irmão, por aí ficar de pé, amado, para que os irmãos possam conhecer o meu mentor. Graça e paz, irmãos. O tema é 5 solas, Semana da Reforma. Não posso deixar também de agradecer a oportunidade a mim concedida essa noite, compartilhar esse estudo com os irmãos. Então agradeço ao pastor pela oportunidade a mim concedida e aos demais líderes da igreja, em especial o irmão Jadson, que me fez esse maravilhoso convite. É uma honra estar aqui com os irmãos nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 6. Profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Amém? Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeira. Mas dizem: não escutaremos. Os assuntos que serão tratados até segunda-feira são demasiadamente importantes e requerem muita atenção dos irmãos. Nos dias atuais, nós queremos sempre algo novo, diferente. Queremos ser impactados com uma mensagem que beira o sobrenatural. Queremos bênçãos e milagres. Queremos ver o mover de Deus sobre as nossas vidas. Em nome disso, nós estamos dando créditos ao ego, ao nosso ego. E nós achamos que este culto que nós estamos apresentando a Deus está agradando. A exortação do profeta, em outras palavras, é o tema dessa mensagem. Os 5 solas. E que verdades são essas? É aquelas verdades que estavam sendo expostas na doutrina dos apóstolos. Nós olhamos para os métodos aplicados da igreja primitiva, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Isso se deve porque os apóstolos bebiam da fonte, Cristo. Alguns dirão que quem vive no passado é museu. Isso é pura ignorância, já que o passado está presente em nossas vidas, ele é vivo, e nós olhamos para o passado para que possamos entender o presente e moldar o futuro. Assim a história é viva, o passado está presente em nós. Por isso eu exorto aos irmãos, não perderem os próximos dias. Hoje nós não temos uma intimidade com a nossa história eclesiástica. Nós vivemos em uma sociedade em que a aplicação do conhecimento é colocada de lado, e nós estamos, então, familiarizados com aquilo que os apóstolos, com aquilo que os pré-reformadores e os reformadores viveram, já que esse caminho criado até aqui foi banhado com sangue. É justamente na falta de reflexão de nossas identidades como baluartes da verdade, diante de uma sociedade confusa, que vivemos o caos teológico dos nossos dias. O engano destilado pelo inimigo de Deus nunca cessou. Precisamos estar atentos que as heresias sempre permearam o solo próximo da igreja. Nunca houve da parte de Satanás algum momento que ele deixou de atacar, já que a tríade demoníaca é matar, roubar e destruir. O problema é quando o joio fala mais alto do que o trigo, como nós temos visto nesta geração. Ou como nós temos visto também no movimento dos desigrejados, que dizem que as instituições, as grandes denominações tradicionais, elas são instituições falidas. Saibam todos que a resposta de Deus está em curso, e nada irá trilhar o caminho da soberania, irá se interpor no caminho da soberania de Deus. De tempos em tempos nós vemos a necessidade de Deus intervir. É quando o nível da maldade e da mentira alcança níveis imagináveis, como é nos nossos dias. Mas é justamente nesses momentos que surgem os heróis da fé. Esses heróis, em determinado momento, eles usam uma alavanca gigante que tira o mundo do seu lugar.
e essa alavanca é a cruz de Cristo. É bem verdade que muitos desses homens morreram, foram silenciados. Nós olhamos para a história da Reforma, na história dos pré-reformadores, nós perceberemos que eles foram silenciados, mas isso se cumpre o que está em João, capítulo 12, versículo 24 ao 25. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser neste mundo guardar a sua vida, guarde para a vida eterna. Isso é um fato. Devemos agradecer a Deus por ter levantado homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. E para que hoje nós possamos estar aqui reunidos em um culto como este, hoje você tem um instrumento na sua própria língua capaz de comprovar se aquilo que eu estou dizendo é a verdade ou não. A Bíblia. Ela está escrita em seu próprio idioma. Talvez você não se deu conta. Você está aqui reunido nessa igreja, teve a liberdade de sair da sua casa e se congregar nesse momento. Eu vou falar algumas coisas que talvez você ainda não se deu a devida relevância da sua presença neste lugar. Se a lista de membros desta igreja, em um determinado momento atrás, caísse nas mãos erradas, eu vou te dizer o que aconteceria sobre você. Você não teria um enterro digno de um cristão. Você seria morto como indigente. Segundo lugar, você seria um herege. Na verdade, você ainda é um herege, declarado pela Igreja Romana. Segundo, terceiro, seus bens seriam confiscados. Sua família ficaria na miséria, já que ele não teria você como suporte e eles mesmos seriam privados de toda a bonança. Por fim, você seria morto em uma fogueira, decapitado ou enforcado. Mas não antes de experimentar os mais terríveis instrumentos de tortura que já foram imaginados pelo homem. Mas o mais impressionante é que isso ainda está em vigor e acontecendo em alguns lugares do mundo. Alguns irmãos ainda sofrem as perseguições e eles estão passando pela privação da liberdade. Então você, nesta noite, tem a honra de dedicar a Deus toda a glória e possa estar aqui em um culto livre para adorá-lo. Então o propósito dessa mensagem, sim, aqui é Foi? Amém. O propósito dessa mensagem é relembrar as veredas antigas, os 5 pontos centrais e suficientes do cristianismo, os 5 solas da Reforma Protestante. Eu confesso aos irmãos que achei difícil a tarefa de falar dos 5 solas em um único sermão. Porém, eu vou lançar mão de uma característica desses 5 braços. Eles interligam de maneira muito maravilhosa. Quando você fala de um, você automaticamente entra no canto do outro. Isso é uma característica dos 5 braços. Eles são um único grito ecoando em 5 direções diferentes, porque eles interagem de tal maneira que é sobrenatural essa mensagem estar toda a doutrina concentrada nela. Então a primeira parte eu farei uma breve contextualização da reforma para que possamos entender a necessidade desse brado, e a segunda parte eu falarei sobre os 5 solas propriamente dito. Então vamos para a primeira parte. Em 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante ela ganha forma no grego de Lutero, Martinho Lutero. Empregava no mural da igreja de Wittenberg 95 teses que desafiavam até então algo que era imaginável, a igreja. A igreja estatal ela se dizia apostólica, mas na verdade ela era uma igreja romana. E 3 áreas eram necessárias que houvesse a mudança. Primeira área, no culto. Segunda área, nas doutrinas. E na terceira área, na vida da sociedade. As doutrinas deveriam voltar àquilo que nós temos como regra de fé, as Escrituras. Só a Escritura, somente as Escrituras. E o culto deveria remover tudo aquilo que interferia em um culto centrado em Deus, Deus sempre. Glória somente a Deus, só viva a glória.
e na vida da sociedade. Bem sabemos que o mundo ele está perdido. Isso é verdade, é um fato bíblico. Ele está condenado e nada que você faça irá mudar essa situação. Mas nós, como baluarte da verdade, sal e luz desse mundo, nós devemos impactar com o nosso testemunho na sociedade. Essa necessidade de restauração na estrutura interna da igreja, em seu testemunho, ficava mais evidente quando as práticas da igreja não se diferenciavam das práticas comuns dos reis e rainhas que regiam a Europa naquela época. Tanto nas coisas seculares quanto na igreja havia idolatria, fornicação, prostituição, lascívia, roubo, morte, assassinato. Isso acontecia no seio da igreja. Não podemos esquecer que a Europa estava em transformação estrutural, política, econômica e social. Não podemos esquecer que o feudalismo estava em crise. A reforma protestante ela acontece em meio a dois grandes movimentos que impactam os nossos dias atuais. O primeiro é o renascentismo, que nada mais é que resgatar os valores gregos e romanos. E o segundo é o iluminismo, que coloca o homem como centro do universo. A verdade agora não está mais com a igreja, agora está com o homem. A verdade agora ela tem que passar por um critério científico, ou seja, a fé é deixada de lado. Além desses fatores, outros contribuíram para a reforma. Por exemplo, a volta do absolutismo, que era o poder concentrado na mão de um só homem, o rei. Isso colidia com os interesses da igreja. Os reis queriam ter mais poderes e a igreja não queria abrir mão do seu poder. Aliás, a igreja que se dizia católica, e eu quero abrir um parênteses, católico ou universal, isso não é um termo de propriedade da igreja romana. Isso é um termo que está relacionado à igreja de Cristo, composta de todos os santos em todos os lugares. Católico, universal, igreja universal, o corpo de Cristo. Os historiadores costumam dizer que Deus tampou os ouvidos do Papa. Lutero ele gritou, mas ele só foi excomungado 3 anos depois da reforma. Ele passou 3 anos ainda exercendo seu ministério no seio da igreja. É lógico que antes de 1517 outros gritos ecoaram, só que esses gritos eles foram silenciados. Mas foi em 1517, especificamente em 31 de outubro, que a plenitude dos tempos, em que Deus usou Lutero de maneira maravilhosa para que ocorressem as mudanças que hoje implicam as nossas vidas. E quais são essas verdades? 5 princípios fundamentais do cristianismo. São conhecidos como o brado da reforma, os 5 brados da reforma. Somente a fé, sola fide, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus a glória. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Cristo e sola Deo glória. 5 brados. É claro que a igreja medieval considerava importante esses 5 pilares reformados. Em outras palavras, não quer dizer que a igreja daquele período não exaltava os 5 brados. Entretanto, essas doutrinas elas não eram suficientes. Havia necessidade de ser acompanhada de algo mais. Jesus nos advertiu que essa realidade da igreja medieval, em agregar algo a mais na palavra, não era uma novidade. Como nós podemos ver na história do povo judeu, eles eram melhores evangelistas do que nós. Eles atravessavam grandes distâncias, pregavam o evangelho, faziam com que aquela pessoa se convertesse, mas tornava ela mais réu do inferno do que eles. Como está em Mateus capítulo 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito ou evangelizar, e depois de o teres feito, fazer frio do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles eram melhores do que muitos cristãos hoje. Mas aqui vai uma lição prática. Não adianta você fazer a obra se não fizê-la da maneira correta, como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Se alguém também milita, não é coroado se não militar
corretamente, legitimamente. Assim, no final da Idade Média, a igreja mergulhou no erro doutrinário que era praticamente irreconhecível aquela que deveria ser a noiva de Cristo, ornada e adornada para o seu noivo. Estamos completando na próxima segunda-feira 499 anos da Reforma. Porém, na expectativa de comemorar os 500 anos, o mundo se move para fazer uma grande comemoração. Mas eu devo perguntar aos irmãos: o que devemos comemorar? Estamos mesmo dando continuidade à Reforma? Estamos nos colocando como texto base dessa noite à beira do caminho e observando as veredas antigas? Porque um dos lemas da Reforma também, um dos braços da Reforma era continuar sempre reformando. Estamos no caminho certo? Muitas denominações argumentam que estamos no caminho certo. Isso se baseia no sucesso obtido nos últimos anos. Os cultos são grandiosos, as ofertas são volumosas, shows, rádio, o progresso do Evangelho nos meios seculares é fenomenal. Somos a geração de toda a história de mais números de membros professos. O Evangelho está tão em evidência que ele entrou no radar do capitalismo. Nós somos uma comunidade que precisa ser ouvida, porque nós temos um grande poder de aquisição e hoje nós nos tornamos consumistas. Então, o que há de errado com os evangelhos? Para entender essa pergunta, uma reunião histórica aconteceu em 1996, nos dias 17 a 20 de abril, aproximadamente 479 anos depois da Reforma. Essa reunião ela também está dentro daquela expectativa de meio milênio, de completar uma grande comemoração da Reforma, os 500 anos. Essa reunião histórica, acontecida no Hotel Chaves, que fica situado em uma das mais praças renomadas, das mais faculdades renomadas do mundo, a Universidade de Harvard, 120 pastores, docentes e líderes evangélicos das mais diversas denominações, eles chegaram a uma conclusão lógica: nós estamos no caminho certo? E eles disseram: não, porque nós nos tornamos mundanos. A evidência é a ilusão do conhecimento bíblico, do conhecimento cristão. Abandonamos as verdades bíblicas, a teologia histórica, que apresenta o conhecimento apostólico, e substituímos por um agente diabólico. Acreditando que o movimento evangélico está em crise, evidenciado por uma cultura moribunda e imoral, a reunião de Cambridge convocou a igreja americana ao arrependimento, e assim originou os documentos mais conhecidos e importantes da nossa igreja protestante, a Declaração de Cambridge. Nessa declaração, o alvo era as verdades, as veredas bíblicas, como fizeram os reformadores, resgatar essas verdades que haviam se perdido. Que verdades eram essas? Justamente os 5 solas da Reforma. A maneira mais conhecida de se apresentar os 5 solas é na forma de pilares, estruturas que suportam o edifício, o peso. Mas didaticamente eu farei um arranjo diferente. Coloquei ali do lado uma imagem, coloquei 3 pilares entre o piso e o teto. Eu vou trabalhar desta forma para que nós possamos chegar a uma conclusão mais lógica daquilo que eu estarei apresentando agora. Os 5 solas propriamente dito. E toda lição, todo conhecimento, toda verdade, ela precisa de um solo, de um terreno firme, não é verdade? Um lugar que nos transmita seguranças. Toda igreja ela tem que ter uma profissão de fé. Toda igreja ela precisa chamar os seus membros para declarar a fé que elas têm, que elas acreditam. E nós olhamos para a história da igreja, muitos morreram justamente por ter uma declaração de fé exposta ao mundo, né? Então, o primeiro solo de escritura. Vamos ler a tese da Declaração de Cambridge. Tese 1. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência.
A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. É importante nós frisarmos, isso não quer dizer que nós rejeitamos todos os ensinos bíblicos, dos grandes autores evangélicos, ou dos artigos que são baseados na Escritura. Não é isso que a tese afirma. Isso seria o mesmo que dizer que o Espírito Santo não sopra onde quer, como está em João capítulo 3, versículo 8. E ninguém aqui seria louco de dizer que o Espírito Santo não está operando em nós para que nós pudéssemos praticar o evangelismo, já que o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O que o Sol da Escritura defende está explícito na segunda parte da tese. A parte 2 é: negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal, subjetiva, possa ser veículo de revelação. Não pode haver discrepância entre o que uma igreja diz, pastor, concílio, autoridade eclesiástica ou secular, com a concordância bíblica. Os exemplos de fé, de confissões de fé que nós temos, elas não têm luz própria, elas têm que estar baseadas nas Escrituras. Vamos pegar, por exemplo, os 28 artigos da Congregacional. O primeiro artigo, ele fala da revelação de Deus através da natureza. Nós sabemos que a primeira revelação é a natureza. Quando você olha para as coisas criadas, todas elas têm o propósito de glorificar Deus, de revelar quem é Deus. Mas, como está em Romanos capítulo 1, o homem pega algo que é criado, que tem o propósito de revelar o Criador, e começa a adorar a criatura. E esta revelação, mesmo ela sendo parcial, como está em Romanos 1, versículo 19 ao 20, ela nos torna indesculpáveis diante de Deus. A pessoa ela vai para o inferno, não é porque primeiramente ela negou a Cristo. A pessoa ela vai para o inferno não é porque primeiramente ela não teve acesso à Bíblia. A pessoa ela vai para o inferno porque primeiramente a natureza nos torna indesculpáveis diante de Deus. É lógico, quando você nega a Cristo, você está agregando na sua conta uma dívida maior. Mas lembra que Jesus disse que há quem nos condenava, que ele não veio julgar o mundo, porque quem nos condenava é justamente essa revelação, a natureza que Jesus está falando. No segundo artigo da Confissão Congregacional, declara que as Sagradas Letras acrescentam peso a essa primeira revelação, como única regra de fé infalível sobre o Criador. Mas é no terceiro artigo da Confissão Congregacional que grita bem alto e resume: as Escrituras são a palavra de Deus. Posso afirmar que esses 3 primeiros artigos da confissão, eles são considerados como o Himalaia, a cordilheira do Himalaia, 3 grandiosos picos. E eu acho que toda confissão de fé, ela deveria partir do princípio desses 3 artigos. Nós conhecemos outra confissão importante, a confissão de Westminster, que ela começa o primeiro capítulo das Escrituras, porque todo conhecimento que nós temos, ele parte do princípio que a Escritura é a verdade. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Qualquer bula papal, tradição oral, escrita com denominação cristã, ela está totalmente subordinada ao que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é o artigo primordial, é o artigo definido como norma normanda, norma determinante, e não a norma normata, como defende a Igreja Católica, a norma que é determinada para toda decisão de fé e vida. Em outras palavras, o só de Escritura é o juiz de toda a controvérsia. Está na palavra e não no homem, a verdade. Mas então, por que a igreja medieval abandonou o único instrumento que nos torna isentos do erro? O único meio capaz de nos guiar em meio à confusão? Você vai ficar surpreso. E tudo começou com a boa intenção. Na verdade, as boas intenções são combustível que alimenta o fogo da fé.
O inferno está cheio de boas intenções. Após 4 grandes concílios, os 4 primeiros concílios católicos, universais, teve o primeiro concílio que foi em Jerusalém, que é registrado na Bíblia. E após esses 4 concílios, eu vou abrir uma parênteses para que os irmãos entendam. Concílio é toda reunião eclesiástica na qual todas as autoridades cristãs de um determinado período se reúnem para tratar sobre assuntos deliberados sobre doutrina. Então, da transição da igreja primitiva, que é a igreja perseguida, para a igreja medieval, que é a igreja protegida pelo Estado, houve esses 4 grandes concílios. E houve muita discussão, muita fervorosidade, para que ali pudesse ser o rumo que o cristianismo precisava, para que as doutrinas pudessem estar alicerçadas na doutrina dos apóstolos. Então, logo após esse período, o clero chegou a uma equivocada conclusão: se o povo ler a Bíblia sem a orientação de um magistrado, irá se multiplicar as heresias. Isso mesmo. O debate ele foi tão feroz, foi tanta coisa envolvida, que eles achavam que, se continuasse dessa forma, as verdades ficariam em meio a tanta mentira, que tudo aquilo que nós poderíamos ter como verdades bíblicas poderia se perder. Isso aconteceu no século IV, no século V. Nós temos a tendência de sermos incrédulos, achamos que precisamos ajudar Deus em seus propósitos, que nós não confiamos na providência de Deus, que Ele é soberano e que Ele está no controle tanto de todas as coisas, do tempo e da história. Isso evoluiu de tal ponto que a proibição da Bíblia para o idioma local foi decretada. A Bíblia passou a ser lida somente no texto oficial da igreja, o latim. A Vulgata passou a ser a única tradução autorizada. Ela foi traduzida por Jerônimo. E o latim, que é a língua oficial da igreja, passa a fazer parte do culto e da tradução de todos os documentos sacros. Ainda aproximadamente no ano 600 depois de Cristo, toda a liturgia da igreja passou a ser lida em latim. Isso contradiz o que está em 1 Coríntios, capítulo 14. O seu amém, e é perigoso, irmãos, vocês não atentarem para o seu amém. O seu amém, ele tem que ser com entendimento. Como você poderá dar um amém se você não está entendendo a sua própria língua, aquilo que está sendo exposto? Amém? Vocês estão acordados ainda? Amém, irmãos? Estão conscientes do amém, né? Por incrível que pareça, nós não estamos muito distantes dessa situação nos dias atuais. Hoje o que está em vigor é a revelação ungida do Espírito. Nosso conhecimento está baseado na subjetividade, no sobrenatural, nas emoções. Nós estamos dando mais espaço às particulares interpretações do que se dedicar tempo a buscar na Bíblia o nosso conhecimento. Na hora do sermão, como você pode ver alguns cultos neopentecostais, na hora da palavra, você ouve mais amém, glória a Deus, aleluia. O pregador, ele usa um texto e ele vai ler, ou vai falar sobre outra coisa que não tem nada a ver, desconexa com o texto. E aí nós temos um momento que nós chamamos de momento profetada, né? Vai ter um momento em que você não entende mais, porque há uma confusão no culto, uma desordem, que na verdade agora eles dizem que quem está no controle é o Espírito Santo. Quais são as consequências disso? Nós temos visto o Espírito Santo lutando contra as Escrituras. Eles colocaram o Espírito Santo de um lado e as Escrituras do outro. E agora o Espírito Santo contradiz o que é a Escritura, o que a própria Escritura está dizendo. Essa é a consequência que nós temos neste dia. Isso nos leva diretamente ao segundo solo. Solos Cristo. Qual deve ser a nossa mensagem? Nossa mensagem ela deve ser cristocêntrica. Se um sermão devocional ou um evangelismo não convergir para a figura de Cristo e a sua cruz, nós perdemos o propósito da revelação de Deus. Então, qual deve ser a chave do conhecimento bíblico? Cristo. Só Cristo. Somente Cristo. Como está em João capítulo 5, versículo 39. Preste atenção nesse versículo.
examinai as Escrituras, porque vós estudais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, ela tem um único propósito de revelar Cristo. Vamos ver a declaração de Cambridge sobre solos Cristo, a tese 2. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. No caminho de Emaús, 2 discípulos estão desafortunados, tristes, perderam o seu mestre, assim como aconteceu com os demais. Atingiu o pastor e as ovelhas, cada um foi para o seu lugar. E aí quem aparece para esses 2 discípulos? O próprio Cristo. Vamos lembrar em Lucas capítulo 24, versículo 25 ao 27, essa passagem. Ele lhes disse: ó honestos e tardos de coração, para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Não estava escrito lá? Estava escrito, mas vocês não entenderam. Tardos de coração. E começando por Moisés, preste atenção. Começou por onde? A Bíblia começou por onde a falar sobre Cristo. Começando por Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou no início. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Ao ler a Bíblia, se você não encontrar Cristo, ou a mensagem não convergir para Jesus, você está longe do entendimento bíblico, da revelação bíblica. Cristo é a chave de cada ensino e de cada doutrina das Escrituras. Para que possamos entender melhor esse ponto, eu preciso fazer, adiantar um pouco as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Nós estamos debatendo isso bastante na nossa igreja, né, sobre esse ponto. Como as pessoas são salvas hoje? Como você pode alcançar a salvação hoje? O que pode me dizer? Quem é o caminho? Justo. Quem é o caminho? Jesus. Quem é a vida? Quem é a verdade? Vocês são fracos. Vocês tinham que os irmãos, acho que vieram para cá sem a janta, né? Sem lanchar, mas já me comprou lá. Vou perguntar de novo. Quem é o caminho? O artigo que antecede esse caminho é um caminho? É o caminho? É uma vida? É a vida. Não existe outra forma